Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Então vamos nessa! E o que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos fazer a análise crítico-literária da obra Memórias de um Sargento de Milícias. Temos uma outra videoaula que eu conto a história. Então, se você não viu essa videoaula ainda, eu recomendo, vai lá, assista, assim você vai conhecer todo o enredo e vai ter mais condições de estar acompanhando esses comentários que nós vamos fazer agora. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link dessa aula para que vocês assistam. Aproveitando, se não é inscrito no canal, se inscreva. E também curte esse vídeo, belezinha? Então vamos lá. Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida, é uma obra que faz parte do romantismo brasileiro. Mas é uma obra cheia de características, de pormenores, que faz com que ela fuja dos preceitos parnasianos e acabe sendo como um pré-realismo. Vamos ver isso? Vamos ver isso com calma, devagarinho, por partes. Vamos começar por Manuel Antônio de Almeida, o escritor, o autor. Tá aqui a foto dele. Ele nasceu em 1831, no Rio de Janeiro, numa família muito humilde. Estudante de medicina, ele publica Memórias de um Sargento de Milícias em folhetins semanais no suplemento Pacotilha do jornal Correio Mercantil entre 1852 e 1853. Vale parar agora o nosso processo de leitura para estar explicando. Nessa época, os livros, ao invés de serem publicados primeiro, e sair como nós conhecemos as versões de livros, eles saíam em folhetins. Folhetins eram suplementos de jornal. Então a pessoa ia lá, comprava o jornal, lia até um determinado ponto, no dia seguinte ia lá, ou na semana seguinte ia lá, comprava o outro número do jornal e continuava a leitura. Só depois de aprovado, tipo, não, é muito bom mesmo, é que era publicado em forma de livro. Então, Memórias de um Sargento de Milícias, ele veio no suplemento, que essa parte, suplemento Pacotilha, que pertence ao Correio Mercantil. E ele foi publicado ao longo de 1852 e 1853, beleza? Em 1857, o Manuel Antônio de Almeida é nomeado diretor da Tipografia Nacional. E aí tem um fato muito importante, porque ele acolhe, ele orienta um menino vesgo, gago, asmático, epilético, que era órfão de pai e mãe, um gênio da literatura. Sabe quem ele acolhe e orienta? Isso mesmo, Joaquim Maria Machado de Assis. Belezinha! Ele, Manuel Antônio de Almeida, morreu no dia 28 de novembro de 1861, tá? Então vejam bem, ele morreu super jovem, né? Ele morreu em 61, ele nasceu em 31, então vejam bem, com 30 anos, né? Bem jovem. Em plena campanha política ao naufrágio de um vapor, de um navio no litoral norte do Rio de Janeiro. Por isso que ele é um grande escritor de uma obra só, Memórias de um Sargento de Milícias. Belezinha? E esse livro, como é que ele é? Como é que o livro é? Ele é estruturado, dividido em duas partes. A primeira parte tem 23 capítulos. A segunda tem 25. E são capítulos meio que autônomos, independentes. Eles estão ligados pela figura de um personagem, Leonardinho, filho de uma pisadela e de um beliscão. Então, o Leonardinho, é o eixo que costura todos os capítulos. E o nosso amigo Mário de Andrade, gente, quem é Mário de Andrade? O papa do modernismo, a figura máxima do modernismo de primeira fase, autor de Macunaíma. E Mário de Andrade diz que baseou Macunaíma em Leonardinho. Olha que legal. E ele fala que Leonardinho é o nosso primeiro herói pícaro, né? Faz parte da literatura da novela picaresca. O que quer dizer isso? É o primeiro personagem ridículo, que foge aos padrões da idealização que nós tínhamos até então. Seria o nosso anti-herói. Belezinha? Vamos adiante. As Memórias de um Sargento de Milícias, com relação ao foco narrativo, é narrado em terceira pessoa. Mas, Eliana, por que memórias?
Porque ele volta a um passado, bem ao gosto romântico. Tá vendo que tem algumas características aqui que está filiando ao romantismo? Pois é, mas nós temos uma narrativa em terceira pessoa. Foco narrativo em terceira pessoa. Memórias, portanto, é porque ele escreve num período, voltando a um período anterior. Ele começa a obra com a expressão era no tempo do rei. Então, memórias é porque ele vai focar, ele vai contar fatos da época de Dom João VI no Brasil. Inclusive através de personagens bem típicos, como Toma Largura. O que é Toma Largura? É o nome próprio? Não. Toma Largura era um profissional, é o nome de uma profissão, responsável pela dispensa real. Hoje a gente já não tem mais isso. Entende? Então a gente consegue formar um panorama daquela época de Dom João VI no Brasil. Por isso, memórias. Seguindo aqui, o tempo. Acabei de adiantar. Qual é o tempo? A época de Dom João VI no Brasil. Isso aconteceu de 1808 a 1822. Belezinha? E ele abre, o escritor abre a obra falando era no tempo do rei. Então ele remete a esse período anterior. Belezinha? Com relação ao espaço, o que a gente tem? O romance, a história, né, se passa no Rio de Janeiro. Mais precisamente onde hoje é o centro do Rio de Janeiro. Raramente o autor ele vai mostrar a periferia da cidade. Ele fica focado mais ali na região central, então ambientado no Rio de Janeiro. Por isso eu posso dizer que trata-se de um romance urbano. Personagens. As personagens de Memórias são todas típicas, ou tipos, pois se apresentam como estereótipos, sem densidade psicológica. Não fica trabalhando com o lado psicológico delas. Elas representam segmentos sociais. Por exemplo, o padrinho, padrinho de Leonardinho, que é o barbeiro. O compadre, qual é o nome dele? João Antônio Benedito? Não tem, é o barbeiro, é a parteira, que é a madrinha, entende? É a vizinha. Então nós temos tipos sociais. O Toma Largura, que eu acabei de falar agora. Belezinha? Frequentemente são tratados pelo ofício ou função que exercem na comunidade. Então eles não vêm com o nome próprio. E pertencem, a maioria deles, ou a quase todos eles, não, acho que a gente pode falar todos, pertence às camadas populares do Rio de Janeiro, tá? E tem aqueles que têm nomes muito típicos, por exemplo, como Maria Regalada, né? Maria da Hortaliça, que é a mãe de Leonardinho, Leonardo Pataca, olha o sobrenome que vem junto, né? Então a gente tem, quando recebe nome, um nome que inferioriza o personagem, tá? Ou que coloca numa situação engraçada, que é o objetivo da obra. Beleza? Comentários críticos muito importantes aqui. Ao contrário do que acontece lá no romantismo, o cenário não é dos palácios reais, com festas, diversões ao gosto dos nobres, nem a natureza. São o quê? As ruas, cheias de gente, por onde desfilam quem? Meirinhos, parteiras, devotas, granadeiros, sacristãos, vadios, brancos, pardos e pretos, gente do povo de todas as raças e profissões. Então, ao contrário do que acontecia dentro do romantismo, que nós chamamos sempre a elite, a burguesia sendo focada, né? Aqui, ou então voltando no tempo e caindo lá na época dos reis, então eram princesas, eram nobres. Aqui não. Aqui é o povão que está sendo focado, tá? Povo sem nome, olha aqui, povo sem nome, simplesmente designado por mestre de reza, parteira, barbeiro, Toma Largura e assim por diante. Assim existe no livro uma preocupação documental, bem ao gosto realista. Então o que a Iliana está fazendo agora com vocês é mostrando em que aspecto essa obra dialoga com o realismo, em que aspecto ela está dialogando com o romantismo. E vamos seguir? Destacam-se na obra o sentimento antirreligioso e anticlericalista. E quem faz isso? O realismo naturalismo, é verdade. O horror aos padres e o desprezo pelas beatas. A caricatura e a ironia são ingredientes caracterizadores do estilo realista. Olha o que aparece aqui. Tem um momento em que o Leonardinho e a Luizinha vão passear na festa do Divino Espírito Santo. E nesse momento, olha como o narrador coloca. O Divino Espírito Santo
é um grande fulião, amigo de muita carne, muito vinho e muito pão. Tá vendo a maneira como é tratado? Lembra do padre? Pois é, o padre tinha um caso com quem? Com a cigana, que era amante do Leonardo Pataca, e o Leonardinho deu jeito de colocar tudo isso às claras. A vizinha, que era uma beata, as outras beatas da igreja. Então, uma crítica a tudo isso, tá? A cena do clérigo, do padre, mestre de cerimônias, no quarto de uma cigana prostituta, em noites de festas e nos trajes em que o autor o coloca, é digna de mestres do realismo, né? Como essa de Queiroz, o maior escritor realista naturalista português. Autor do que Elsa de Queiroz? Escreveu o Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro, Os Maias. Beleza, amores? Seguindo aqui. Mas tem características, porque senão a gente pode fechar essa aula de análise pensando, essa obra é realista, então. Não, ela tem muita coisa romântica. Não só a época em que ela foi publicada, mas também a gente percebe através, por exemplo, da busca do passado, que é uma fixação comum ao estilo romântico. Serve de ponto de partida para o autor, como se vê lá na abertura do livro, era no tempo do rei. Então, evasão através do tempo. Outra coisa que é frequente ao romantismo é o lado, uma certa tendência para os finais, né? O romantismo tem essa tendência para os finais tétricos, para a propensão para conclusões açucaradas. Todos os capítulos e a própria novela, essa que a gente está falando, termina no happy end, no final feliz. Leonardinho, meus amores, era um anti-herói. Vadio Messi, vadio o tipo maior de todos os vadios. E no final, ele de granadeiro foi promovido a sargento de milícias. Para quê? Para casar com a Luizinha, que tinha ficado viúva do José Manuel. E esse amor regenerou o nosso personagem. Isso é romântico. O final feliz, o amor que transforma as pessoas. Então a gente vai ter aqui, com Luizinha e Leonardinho, um foram felizes para sempre, bem ao gosto romântico. Ainda podemos falar a filiação dessa obra no romantismo com relação à correção gramatical e o aproveitamento das falas e expressões populares. Isso é indicativo da liberalização que o romantismo, a liberalização da expressão, que o romantismo apregoa. O romantismo, ele tem a liberdade de expressão. A liberdade é uma característica, ele pode escrever em prosa e em verso, ele pode fazer evasão no espaço, no tempo, evasão através da morte, ele pode escolher o ambiente, o cenário que ele quiser para colocar as suas personagens. Então, ele apregou a liberdade, inclusive a liberdade de expressão. Olha aqui, ó. Quando amanheceu, acordou sarapatado, sarapantado. Consegui. Então, olha a linguagem coloquial. Olá, Leonardo, por que cargas d'água? Olha a expressão. Vieste parar essas alturas? Pensei que te tinha dado o diabo lambido os ossos. Tá vendo? Pois depois daquele maldito dia em que nos vimos em pancadaria por causa do mestre de cerimônias, nunca mais te pus a vista em cima. Nunca mais te pus a vista em cima. Então, o colocalismo, expressões do dia a dia, mas não é só isso não. Nós temos incorrências, erros gramaticais. Olha aqui, naquela família haviam 3 primos. O que nós aprendemos? O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Nós temos um caso aí de uma oração sem sujeito e o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então aqui seria, naquela família havia 3 primos. Existia. Tá entendendo? Se fosse existir, aí sim a concordância seria existiu. Mas o verbo haver não poderia ter essa flexão. A mesma que a gente observa aqui, ó. Nas causas de sua imensa alçada, não haviam testemunhas. Também errado. Como erro, a gente vê aqui. Ele expôs-se certas coisas que eu, enfim, não quis dar crédito. Viram? Muito bem. Incorrências gramaticais, então, essa liberdade de expressão faz com que a obra se aproxime do romantismo. E com isso, eu fecho essa análise de Memórias de um Sargento de Milícias. Agradeço a atenção e peço, não ouviu a história?
Vai lá, escuta, vale a pena. E eu espero vocês na nossa próxima aula.